Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos dar início a uma nova playlist, a playlist de determinantes. Essa playlist ela é um complemento da playlist de matrizes, então se você não viu a playlist de matrizes ainda, eu sugiro que você dê uma pausa aqui nesse vídeo e assista os vídeos de matrizes, para que aqui você possa entender de forma melhor o conteúdo de determinantes, porque vem da questão das matrizes, né? A gente vem de matrizes, passa por determinantes, até chegar e concluir nos sistemas lineares, certo? É um conjuntozinho de 3 conteúdos e esses 3 conteúdos estão totalmente ligados. Então, bora lá. Os determinantes. O que é um determinante? Toda matriz quadrada, ela pode ser representada por um número real, certo? Um número qualquer, desses que você conhece. Pode ser o 2, pode ser o menos 2, pode ser 0,5, pode ser raiz de 2. Qualquer número que você conheça, né? Que esteja no conjunto dos números reais, pode representar uma matriz quadrada. E esse número é chamado de determinante. Então, a definição está aqui. Definimos: para toda matriz quadrada de números reais, é possível associar um número real denominado determinante. Agora, como é que a gente vai calcular o determinante? Primeiro, você lembra lá nos vídeos de matrizes que a gente estudou a questão das matrizes quadradas? E lá dentro das matrizes quadradas você tinha duas coisinhas bem especiais, que era a questão da diagonal principal e a diagonal secundária. Pois é, lá, se você vem acompanhando aqui desde o início do conteúdo de matrizes, eu tenho certeza que você em algum momento viu eu pedindo para você prestar atenção na questão de você identificar os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Pois é, chegou o momento da gente usar. Vamos lá. Depois que a gente define, a gente aprende a representar. Como é que a gente representa o determinante? A gente representa assim, ó, det, da matriz A. Então, o que está escrito aqui é o determinante da matriz A. Então, representamos o determinante da matriz A por det A. Agora, uma forma mais usual, né? A gente representava as matrizes entre parênteses ou colchetes, lembra? Que era assim ou assim? Pois é. Agora, nesse segundo momento, quando a gente estiver falando de determinantes, a gente vai representar ele entre duas barras. Ó, parece aquele módulozinho que você viu lá no primeiro ano. Só que em vez de ter somente um número, vai ter os elementos da matriz, tá bom? Então, toda vez que você encontrar uma matriz, os elementos de uma matriz entre barras, significa que você vai ter que calcular um determinante, certo? Bom, agora vamos ter várias formas de calcular os determinantes. Primeiro a gente vai por ordem, né? A gente vai aprender a calcular o determinante de ordem 1, depois o determinante de ordem 2, depois o determinante de ordem 3, até que a gente possa encontrar um jeito de calcular qualquer determinante. Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender a calcular o determinante de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3. Vamos lá. Determinante de uma matriz de ordem 1. Quando você vai calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, o valor do determinante é o próprio elemento que compõe a matriz. Ó, a matriz A é composta por um elemento A11. Então, o determinante da matriz A é esse elemento entre barras. E o valor do determinante é ele mesmo. Cuidado, porque aqui você pode confundir com o módulo que você viu lá no primeiro ano. E aí, lá na definição de módulo, qualquer número que fosse real sairia positivo, né? Sairia o valor positivo. Por exemplo, se você tivesse um módulo de menos 2, o resultado era 2. Só que aqui não é módulo, aqui é determinante. Então, sendo determinante, o valor que sai de dentro das barras, né, é o próprio elemento, com sinal negativo ou positivo, certo? Se aqui for negativo, vai sair negativo. Vamos dar um exemplo. Qual o determinante da matriz B? A matriz B é uma matriz de ordem 1 por 1, né? De ordem 1, ela é uma matriz quadrada de ordem 1. Lembrem, só existe determinante para matrizes quadradas, viu?
Está bem aqui na definição. Só é possível calcular a determinante na matriz quadrada. Por quê, professor? Porque ela tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Aqui, nesse caso, você faria o seguinte, ó, det b é igual a o menos 2 entre as barras. E o resultado é o próprio menos 2. Tudo bem? É bem simples. Então, toda vez que você tiver que calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1, o valor vai ser o próprio elemento, certo? O determinante de uma matriz de ordem 2. Perdoem os vizinhos aí, inconvenientes. Tudo bem. Determinante de uma matriz de ordem 2. Temos aqui ordem 2. Então, ela tem 4 elementos, certo? Nesse caso, você tem a matriz B, que é composta pelos elementos B1, B12, B21, B22. Isso aqui está lá sendo explicado lá nos vídeos de matrizes. Lá eu explico tudo direitinho. Digo para você por que a gente coloca o 1, né? Por que a gente lê assim, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse aqui está na primeira linha e na segunda coluna, e etc. Você tem todo esse conjunto de informações que eu dei lá nos vídeos falando sobre matrizes. Então, para calcular o determinante da matriz B, né, o det B, nós temos o B1, o B12, o B21, o B22. O que você vai fazer? Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal e você vai subtrair com a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Tudo bem? Então, basicamente, o que você vai fazer? B1 vezes B22 menos B12 vezes B21. Ok? Veja. B1 vezes B22. B1 vezes B22. B12 vezes B21 e subtrai essa questão. Então, vamos fazer o seguinte. Vou anotar bem aqui que tem um espaço em branco. Então, diagonal principal menos diagonal secundária, certo? O produto, viu? O produto da diagonal principal, produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Quando a matriz é de ordem 2 por 2, ela é bem simples, é só você fazer isso. Lembre, o de 1 por 1, né, da matriz de ordem 1, quadrada de ordem 1, você tem que é o próprio elemento. E da de ordem 2, que é matriz quadrada de ordem 2, você tem que é a subtração da diagonal principal, da multiplicação dos elementos da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária, a subtração de um por outro, né? Você com certeza deve lembrar que aqui é a diagonal principal, né? E aqui é a diagonal secundária. Se não lembra, tem os vídeos lá em matrizes que eu explico como você reconhece os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Vamos dar um exemplo para finalizar essa primeira parte, né? Vamos lá. Como é que ficaria o determinante? Ó, veja que ele já está em barras, viu? Então aqui já é para calcular o determinante. Então, diagonal principal. Então, temos menos 4 vezes 8. E diagonal secundária. Menos... Aí, cuidado, viu? Ele é negativo da fórmula. Aí, você tem 7 vezes menos 6. Lembrando, se esse 7 fosse negativo, eu deveria colocar um parêntese aqui, né? Eu posso alterar a ordem dos fatores, não altera o produto. Então, eu posso até trazer esse parêntese para cá para frente, não vai fazer diferença. Mas o importante é que você lembre que tem esse sinal negativo entre eles. Se você quiser fazer 7 vezes menos 6 dá o resultado, menos 4 vezes 8 dá o resultado, e depois subtrair, você também pode. Só que aqui eu vou colocar passo a passo, né? Então, menos 4 vezes 8 dá menos 32, é isso? É, 32. Aí, menos com menos dá mais. Mais 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. Se tiver errado aí, você me corrige depois nos comentários. Então, 42 menos 32
né? Você pode ver que isso aqui é uma subtração, né? Os sinais são diferentes, então você tem que subtrair e dar o sinal do maior. Então aqui nós teremos 42 menos 32, 10. Olha só, o determinante da matriz é 10. Vamos a um exemplo. Ó, diagonal principal, 0 vezes 10. Eu vou fazer diferente, espero que você entenda. 0 vezes 10, 0. Certo? Aí agora a secundária. 1 vezes menos 2, menos 2. Aí você tem que fazer, essa aqui é a diagonal principal, essa aqui é a diagonal secundária. Você tem que fazer diagonal principal menos diagonal secundária, ou seja, é 0 menos da fórmula, menos da multiplicação. Então você vai ter o resultado igual a 2. Por que 2, professor? Menos com menos dá mais. 0 mais 2 dá 2. Então o determinante aqui é 2. Professor, sempre vai ser positivo? Não, foi coincidência. Pode vir negativo, pode vir com vírgula, pode vir em fração. Vai depender dos elementos que você está usando dentro da matriz. Tudo bem? Então, essa aí é a primeira parte. A gente aprendeu o que é um determinante, como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1 e de ordem 2, né? Lembrando que a gente só calcula determinantes em matrizes quadradas. Então, aqui eu já vou falar direto a ordem só com um número. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se ficou alguma dúvida, você põe aí nos comentários que a gente tenta corrigir na próxima aula. É isso aí, vamos para a segunda parte.